E aí galera, beleza? Aqui que fala é o professor Peter. Hoje nossa aula é sobre espelhos esféricos, mas antes de começarmos nossa aula, dê um like lá nesse vídeo e inscreva-se no canal Paradoxo da Física. Então vamos lá. Espelhos esféricos. Nós temos dois tipos de espelhos esféricos, espelho convexo e espelho côncavo. O convexo é quando o raio incide em sua parte externa, que é como se fosse uma calota esférica. Então o raio incide na parte externa dessa calota e reflete. O côncavo, quando o raio incide na parte interna desta calota e sofre a reflexão. A gente pode associar esses espelhos côncavos e convexos a uma colher. A parte interna da colher, o espelho côncavo, a parte externa da colher, um espelho convexo. Eles são muito usados, por exemplo, em armazéns, farmácia, supermercado, que ele dá uma visão geral, né, do ambiente. Esse aqui é um espelho convexo. E o retrovisor do carro também dá uma visão geral do que está acontecendo atrás, né, os carros que estão vindo. E também um espelho côncavo aqui, por exemplo, no dentista, para aumentar a imagem lá do objeto, que no caso seria o dente, para facilitar o tratamento e a visualização pelo dentista. Então, como foi falado, um espelho côncavo e convexo tem os formatos de calotas esféricas. Então aqui a gente tem uma calota esférica, aqui o centro de curvatura dessa calota, no caso desse espelho, aqui o foco principal, esse F maiúsculo, aqui o vértice do espelho. A distância entre o foco e o vértice do espelho a gente chama de distância focal. E a distância entre o centro de curvatura do espelho e o vértice do espelho a gente chama de raio de curvatura. O raio de curvatura ele é 2 vezes o foco, ou seja, ele é 2 vezes a distância focal. Se o raio vier aqui pela parte interna dessa calota, essa calota funciona como um espelho côncavo. Se o raio vier aqui pela parte externa, essa calota funciona como um espelho convexo. E os raios particulares? São esses raios que incidem nos espelhos. Juntando no mínimo 2 desses raios particulares, a gente consegue construir a imagem, né, do objeto que se encontra de frente ao espelho, ou côncavo ou convexo. Então, como que a gente resolve isso? Então, primeiro, vamos ao estudo dos raios particulares. Então, tanto para o espelho côncavo quanto o espelho convexo, nesse caso aqui, o raio incide sobre o centro de curvatura e volta sobre si mesmo. Então, olha, o raio aqui passa pelo centro de curvatura, sofre a reflexão no espelho côncavo e volta sobre si mesmo. Outro exemplo, agora no espelho convexo. O raio incide no espelho convexo e volta sobre si mesmo. Os seus prolongamentos ultrapassam o centro de curvatura. No próximo caso, a gente tem que o raio incide paralelamente ao eixo principal. O eixo principal é esse eixo onde se encontra o centro de curvatura e o foco do espelho. Então o raio incide paralelamente ao eixo principal, incide no espelho côncavo e reflete sobre o foco. Então ele vai paralelo ao eixo principal e volta passando pelo foco. No mesmo caso, no espelho convexo, ele vai paralelo ao eixo principal e sofre a reflexão. Os seus prolongamentos ultrapassam o foco. Então, nesses dois casos, o raio segue paralelo ao eixo principal e, ao sofrer a reflexão, passa pelo foco. Agora tem um caso contrário ao anterior. No anterior, ele ia paralelo ao eixo principal e refletia passando pelo foco. Agora ele passa primeiro pelo foco e reflete paralelamente ao eixo principal. Então, olha, nesse primeiro aqui no espelho côncavo, ele passa pelo foco, incide no espelho e volta paralelamente ao eixo principal. Aqui, ele incide no espelho e sofre a reflexão voltando paralelo ao eixo principal. Os seus prolongamentos ultrapassam o foco principal do espelho convexo. E o último caso de raio particular é quando o raio incidente incide no vértice do espelho e sofre a reflexão. Nesse caso, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão,
Mas o que seria esse ângulo de incidência e o que seria esse ângulo de reflexão? O ângulo de incidência é o ângulo entre o raio de incidência e o eixo principal do espelho, que é esse eixo onde se encontra o centro e o foco principal. E o ângulo de reflexão é o ângulo entre o raio de reflexão e o eixo principal. Pela lei da reflexão regular, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então essa abertura aqui de cima é igual a essa abertura aqui de baixo, tanto para o espelho côncavo quanto para o espelho convexo. O raio de incidência incide no vértice e reflete. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, com o conhecimento desses 4 tipos de raios particulares, usando apenas 2, a gente consegue formar já uma imagem, ver onde se localiza a imagem, tanto no espelho côncavo quanto no espelho convexo, que é isso que a gente vai fazer agora. Construção de imagens no espelho côncavo. Primeiro caso, o objeto está antes do centro de curvatura. Então aqui eu tenho o centro de curvatura do espelho e aqui o foco principal. O objeto está aqui antes do centro de curvatura. Então olha, vou pegar um raio particular. O raio, paralelo ao eixo principal, que é esse vermelhinho, incide no espelho e volta passando pelo foco. Então esse é um caso, um tipo de caso de raio particular. Então agora eu vou pegar um verdinho, que é outro raio. Ele vai diretamente ao foco, incide no espelho e volta paralelo ao eixo principal. Esses 2 casos foram o segundo e o terceiro citados nessa aula. O segundo e terceiro caso de raios particulares. No segundo ele vai paralelo ao eixo principal e volta passando pelo foco. E no terceiro caso ele passa pelo foco e volta paralelo ao eixo principal. No cruzamento desses 2 raios aqui embaixo eu tenho a imagem formada. Dá para verificar que o objeto aqui está com a setinha voltada para cima e a imagem com a setinha voltada para baixo. Então eu posso falar que a imagem é invertida com relação ao objeto. Então nesse tipo de imagem, para esse caso, a imagem é invertida, ela é menor do que o objeto e ela é real, porque ela é formada aqui antes desse espelho aqui. Então, quando a imagem é formada aqui, ela é real. Ela é invertida com relação ao objeto e ela é menor do que o objeto. Então esse seria o primeiro caso. Agora no segundo caso, para o espelho côncavo, o objeto no centro de curvatura. Então o centro de curvatura está aqui e aqui eu tenho foco. Então olha, vou pegar os mesmos casos de raios particulares que eu usei no desenho anterior, no caso anterior. Então o objeto, o raio particular segue paralelo ao eixo principal, incide no espelho e volta passando pelo foco. Então esse é o vermelhinho aqui. E no outro caso, o raio passa pelo foco, que é esse verde, raio verde, passa pelo foco e volta paralelo ao eixo principal. Nesse caso, a imagem é formada no mesmo local que o objeto está, ou seja, no centro de curvatura. O objeto está formado em cima, está localizado em cima, a imagem é formada embaixo. Um invertido com relação ao outro, porque a setinha do objeto está para cima, a imagem está para baixo. Então eu posso dizer de novo que a imagem continua invertida, só que agora ela tem o mesmo tamanho que o objeto e ela é real porque ela continua sendo formada aqui antes do espelho. Então a imagem é real, invertida e igual, ou seja, do mesmo tamanho. Agora, quando o objeto está entre o centro de curvatura e o foco do espelho, eu estou aproximando o objeto do espelho, está aqui, entre o centro e o foco. Então, olha, o raio, o primeiro raio que eu vou pegar, o vermelhinho, que ainda continua sendo o segundo tipo que eu passei para vocês. O raio segue paralelo ao eixo principal, incide no espelho e volta passando pelo foco. E vou pegar o verdinho aqui, o raio passa pelo foco e volta paralelo ao eixo principal. No ponto de encontro tem a imagem formada. Continua sendo invertida, porque o objeto está com a setinha para cima, a imagem com a setinha para baixo. A imagem tem tamanho maior do que o objeto e ela é real, que continua sendo formada antes aqui do espelho. Que conclusão que a gente pode chegar nesses 3 primeiros casos? No primeiro caso, o objeto estava antes do centro de curvatura. A imagem era real, invertida e menor. No segundo caso, o objeto estava sobre o centro de curvatura. A imagem era real, invertida e igual. Agora o objeto está entre o centro e o foco. A imagem é real, invertida e maior. Então estou aproximando o objeto do espelho e a imagem está aumentando de tamanho. Vamos para o outro caso.
Objeto sobre o foco do espelho. Então o objeto agora está sobre o foco principal do espelho. Então olha, vou pegar esse raio particular, ele segue paralelo ao eixo principal, incide no espelho e reflete passando pelo foco. Então esse é o raio vermelho. Agora o verde, ele vai no vértice e volta. O ângulo formado aqui, que é o ângulo de incidência, é igual ao ângulo formado aqui, que é o ângulo de reflexão. Então, a abertura daqui de baixo é igual à abertura daqui de cima. Ou seja, os raios vermelho e verde não vão se encontrar aqui embaixo. Se eles não vão se encontrar, eu não consigo formar uma imagem. Então eu posso afirmar que não é formada imagem, nesse caso, ou que a imagem é imprópria. Então, imagem imprópria é quando não é formada imagem no objeto. Isso acontece quando o objeto está sobre o foco de um espelho côncavo. Vamos para o próximo caso. Objeto entre o foco do espelho e o vértice. Então agora o objeto está aqui, entre o foco e o vértice. Então olha, vamos usar aquele caso de novo do raio paralelo ao eixo principal, incide no espelho e volta passando pelo foco principal. Então olha, paralelo, reflete passando pelo foco. Os seus prolongamentos ultrapassam o espelho côncavo e segue. Esses pontilhados são os prolongamentos. No verde, ele vai no vértice e volta. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Os seus prolongamentos também ultrapassam o espelho. O ponto de cruzamento entre os prolongamentos desses raios me dá a imagem. Então, sempre que a imagem for formada pelo prolongamento dos raios, eu posso dizer que a imagem é virtual. Ela é formada aqui, ó, depois do espelho. Então, sempre quando a imagem é formada pelo prolongamento dos raios, eu tenho uma imagem virtual. Ela é direita ou direta. O que é isso? É quando ela está no mesmo sentido que o objeto. O objeto está com a setinha para cima, a imagem também se encontra com a setinha para cima. Então, ela se chama direita ou direta. E ela é maior do que o objeto. Então, sempre que o objeto estiver entre o foco principal e o vértice do espelho, em um espelho côncavo, a imagem é virtual, direita e maior. Lembrando de novo, imagem virtual formada pelo prolongamento dos raios. E agora o espelho convexo. O espelho convexo só tem um caso, tá? Que funciona para qualquer tipo de espelho convexo e qualquer posição do objeto. Tem um objeto aqui, o raio segue paralelo ao eixo principal e sofre a reflexão. Os seus prolongamentos ultrapassam o foco. Outro raio particular, que ele vai no vértice e volta. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, os seus prolongamentos ultrapassam. Aqui no ponto de encontro entre os dois prolongamentos, dos raios, eu tenho uma imagem formada. Ela está no mesmo sentido que o objeto, então ela é direita ou direta. Ela é formada pelo prolongamento dos raios, então ela é virtual, e ela é menor do que o objeto. Então, em qualquer tipo de espelho convexo, a imagem sempre vai ter a mesma característica, ou seja, ela sempre vai ser virtual, direita ou direta e menor do que o objeto. Então, espero que tenham entendido essa aula. Foi uma aula de construção de imagens, espelho côncavo e espelho convexo. E quem gostou, dê um like lá nesse vídeo. Inscreva-se no canal Paradoxo da Física. Então, até a nossa próxima aula.